Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Hoje nesse vídeo eu quero trazer reflexões sobre a maternidade. Um dia tão especial onde nós comemoramos o Dia das Mães, algumas reflexões sobre a maternidade. Se nós pegarmos, amigos, a definição de maternidade no dicionário, nós vamos ver que maternidade é definido como qualidade de ser mãe, qualidade de mãe, laço afetivo entre a mãe e os seus filhos. No entanto, se nós formos expandir essa definição, espiritualmente falando, nós podemos analisar que a maternidade não é uma qualidade, mas um sentimento que reúne muitas qualidades. Espiritualmente, a maternidade, por ser um sentimento, não é uma qualidade só de mãe, mas um sentimento do espírito. Entendam? Não é a maternidade, não é um sentimento relativo somente ao corpo físico feminino, mas um sentimento do espírito. Porque é isso que nós somos. E como a maternidade é um sentimento, ela não pode ser definido com algumas palavras ou ações, mas por um conjunto de qualidades. Mãe, que qualidades você, mãe, você espírito que ocupa nessa roupagem, nessa reencarnação, o papel de mãe, que qualidades esse sentimento te convida a exercer para com seus filhos? A maternidade, ela te convida a exercer paciência. Quanta, né? Renúncia. Doação. Quantas noites em claro. Quantos estados febris. Quantas noites sem dormir. Quanta preocupação. Mas acima de tudo, o sentimento de maternidade te convida a exercer o amor. Talvez o amor seja o sentimento que mais se relaciona com a maternidade. A doutrina espírita nos diz que o amor de mãe é o mais próximo que se tem do amor de Deus. E logicamente, como nós estamos muito longe ainda de chegarmos às qualidades de um Cristo, nós vamos aprendendo também, ao longo das reencarnações, variadas nuances, variadas qualidades desse sentimento de maternidade. E nós vamos entendendo aos poucos esse verdadeiro amor. Somos espíritos diferentes, estamos em graus evolutivos diferentes. E logicamente que essa manifestação desse amor é diferente. Nós vamos encontrar, por exemplo, mães que amam demais os seus filhos a ponto de sufocá-los. Viver para eles, não deixar que eles executem a parte que lhes é cabida. Evoluam. A famosa galinha choca, que quer todos os pintinhos debaixo da sua própria asa, mas impede desse espírito evoluir. Pede que esse espírito manifeste, desenvolva as suas qualidades. É uma nuance.
Outra nuance dessa maternidade, dessa evolução, é que algumas mães mimam muito os seus filhos e acabam enfraquecendo os filhos para a caminhada, para a jornada da vida eterna, né? Muito sim, muito sim, muito sim, poucos não, pode, sem deveres, sem responsabilidades. E esquecem muitas vezes que esse filho foi emprestado por Deus. É um espírito. E que depois esse espírito que hoje é o nosso filho, essa maternidade, ele encontrará a sua caminhada solitária, sozinha, na vida. E se ele não aprendeu a lidar com os nãos, com as negatividades da vida, podem ser miseráveis emocionalmente, de não saber lidar com a dor, com os obstáculos. E nessa evolução, nós vamos encontrar a maternidade em que as mães amam, fazem de tudo o que é possível para auxiliar na jornada daqueles espíritos que são hoje filhos. Mas sabe o momento de deixá-los ir. Entendem que eles têm também que trilhar o seu próprio caminho. No livro Missionário da Luz, o espírito de André Luiz conta, através de Chico, a história de um espírito que se preparava para reencarnar com a intenção de reparar o erro que cometeu como mãe na reencarnação passada. Quando encarnada, foi uma devotadíssima mãe, esposa, mas que contrariava a influência do marido no lar e estragava os filhos com excesso de meiguices sem razão. Eram 3 rapazes e uma menina que caíram muito cedo em desregramentos e desencarnaram também muito cedo. Após desencarnarem, foram para regiões umbralinas. E quando essa mãe desencarnou, tinha percebido o equívoco que tinha cometido na educação dos filhos. E implorou para reencarnar novamente junto deles, para tentar criar uma nova história. Seu pedido até foi aceito após 30 anos. Então ela começa uma nova reencarnação, aonde ela recebia como filhos novamente aqueles espíritos. Os 2 meninos reencarnam na condição de paralítico, um outro como deficiência mental, e somente a menina que tinha sim condições de auxiliá-la nessa jornada. Mas era uma menina que necessitava de urgente necessidade de correção. Então veja a responsabilidade quando nós assumimos o sentimento de maternidade. E como nós falamos que a maternidade é um sentimento do espírito, nós estamos dizendo a seguinte situação, que é um sentimento tão sublime que faz parte da evolução espiritual de qualquer espírito, desenvolver em si as qualidades desse sentimento. Porque, por mais que seja estranho, o sentimento de maternidade não é inerente apenas à mãe, biologicamente, socialmente falando, ou seja, ao corpo feminino que gera um filho. Pois o espírito, ele não tem sexo. O perispírito tem, mas o espírito em si não. Hoje nós estamos como homens. Amanhã, talvez depois, nós estaremos na roupagem feminina e provavelmente como mães.
sendo convidados ao desenvolvimento do sentimento de maternidade. Porque na evolução espiritual, a nossa proposta é desenvolver todos esses sentimentos. É impossível adquiri-los ou aprender as lições necessárias somente numa roupagem, só masculina ou só feminina. E nós transitamos. E é bem provável que todos nós, em outras reencarnações, já tivemos, talvez, na roupagem hoje oposta que nós ocupamos. E hoje, como no corpo masculino, talvez nós já também fomos mães em outras vidas. Tivemos a oportunidade de começar a treinar esse sentimento de maternidade. Sendo assim, irmãos, nós podemos dizer que todos que compõem uma família cristã podem exercer no lar esse sentimento de maternidade. Tanto os pais para com os filhos, mas os filhos para com seus pais. Quantos filhos acabam assumindo a posição de pais dos seus próprios pais? Geralmente no caso de doenças, geralmente quando eles estão em idades avançadas, e assim sucessivamente. E nós observamos no mundo, amigos, diversas e diversas maternidades. Nós vamos observar aquela maternidade esperada, aonde é planejada pelo casal. A maternidade imprevista, que não estava na programação entre aspas, né? Racional, né? Consciente daquele casal, mas acontece uma gravidez não planejada, mas que é recebida, que é aceita com muito carinho. Que às vezes estava no planejamento espiritual. Nós temos a maternidade hostilizada, né? Quanto observamos isso no mundo de hoje? Aonde o parceiro, né, o namorado, o esposo, não aceita e coloca toda a carga de responsabilidade da geração e criação dessa criança em cima da mulher. Em alguns casos, estimulando o aborto. Se não diretamente, mas pelo desespero da mãe de se ver sozinha nesse caso. E muitos homens acham que nesse caso de chegar a um aborto, somente a mulher tem responsabilidade nesse crime. Chico Xavier disse assim, que várias vezes ele visitou com Emmanuel as regiões umbralinas. E num comentário do Chico, ele falou que por lá ele não via, ou ele não viu, nenhuma criança, mas observava muitos pais que se responsabilizavam e tinham uma presença constante da dor, do remorso, pela queda dos filhos. Mais pais do que mães. Então, mesmo que a mulher decida realizar o aborto, todos aqueles que são responsáveis, direto ou indiretamente, estão envolvidos com essa sintonia. Nós temos aquela maternidade socorrida, aonde pais, aqueles que se tornam pais e mães de filhos não biológicos, mostrando que a carne, a matéria, não é tão forte quanto o sentimento do espírito, em doar o seu amor, o seu carinho, àquele que não vem diretamente de laços consanguíneos. Nós temos a maternidade desamparada, aonde um dos membros do seio familiar, notadamente a mulher, muitas vezes,
ela assume toda a responsabilidade da criação moral, emocional e financeira da família. É verdade, amigos, também, que nós podemos encontrar maternidades aonde é preciso reconhecer muitas vezes que filhos convivem no lar aonde os responsáveis, isso eu falo tanto como pai quanto mães, não ocorre o exercício desse sentimento de maternidade para com os filhos. E talvez muitos do que estão assistindo podem ter vivido a falta desse sentimento de maternidade. Filhos que são abandonados, maltratados, né? Como comentamos, abortados, dependendo também do grau espiritual desse espírito abortado, isto vai acarretar muitas e muitas sintonias negativas desse espírito para com os pais que cometeram isso. Mas nesses casos aonde os filhos renascem num seio familiar aonde não é possível encontrar esse sentimento de maternidade, o Chico nos diz para refletirmos que é necessário compreender que nós nascemos na família ou com as pessoas que nós elegemos, que nós precisamos, que nós nos sintonizamos. Chico dizia que em termos de reencarnação, ninguém erra de endereço. Nascemos às vezes naquele tumulto, naquele desencontro familiar, para resgatar débitos de vidas passadas, espíritos inimigos que agora são colocados no mesmo seio familiar para modificar sentimentos. E é lógico que há dificuldades, mas uma ótima oportunidade de transformar o ódio, o crime do passado, se não ainda num amor verdadeiro, mas um sentimento melhor. Talvez respeito, talvez gratidão. Talvez. Cada um tem um grau evolutivo. Às vezes aquela mãe, aquele pai que hoje é difícil a convivência, fui eu que elegi devido à minha sintonia. Talvez aquele pai, aquela mãe, aquela dificuldade que convivo, talvez fui eu que escolhi para reencarnar naquele seio, para evoluir, para aprender. Porque talvez aqueles que hoje me devolvem essa falta de carinho, de amor no seio, talvez eu, numa outra reencarnação, fiz a mesma coisa. Eu fui o pai, a mãe ausente para com outros espíritos. E talvez eu nasça numa condição aonde eu receba aquilo que eu dei para aprender, que não é legal. Para aprender, que é necessário dar atenção, afeto aos filhos. Talvez eu escolhi como lição de aprendizado. E é como a lição é de aprendizado, nós temos uma ótima oportunidade de usar isso como instrumentos para o nosso aperfeiçoamento. Se hoje eu recebo no meu seio familiar dos meus pais, ou sinto a falta daquilo que eu gostaria de ter no seio familiar, que eu aprenda a não fazer isto com a minha próxima família. Que eu utilize isto como crescimento. E só você, amigo, sabe muitas vezes as dores, as feridas que você traz junto de você na convivência. Mas uma coisa é certa, se a gente não esquecer, se a gente não perdoar, se a gente não deixar a abelha que nós seguramos do sentimento de vingança, do sentimento de querer dar o troco, de incompreensão, é nós que estamos sendo picados. Nós estamos sendo machucados. É preciso deixar a abelha voar. Precisa deixar a ferida cicatrizar, parar de sangrar. A marca vai estar lá. Mas é possível ter paz, esquecer.
porque nós não sabemos qual todas as variáveis que culminaram essa história. A oportunidade de utilizar esses erros como aprendizado para crescimento da nossa história. E uma coisa que Jesus sempre nos convidou, amigo, convida, é a gente entender o sentimento de maternidade como um sentimento universal. Hoje nós temos o conceito de maternidade atrelado aos laços biológicos consanguíneos. No entanto, isso é secundário, isso é fraco demais, porque nós pertencemos a uma família universal. Quando Jesus estava lá na cruz, no madeiro, umas últimas mensagens, ensinamentos que ele deixou no corpo ainda, da carne, quando todos os seus amigos abandonaram, tendo aos seus pés Maria e João, ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. Diz para João: filho, eis aí a tua mãe, indicando a Maria. Ele estava dizendo para que nós nos enxergássemos como uma grande família espiritual. Porque é isso que nós somos, amigos. É isso que nós somos. Quantos pais e mães de outras vidas, irmãos, estão na pátria espiritual nos aguardando, nos ajudando, através da influenciação, através da nossa consciência? Quantos pais e mães? Pertencemos a uma grande família universal. Numa outra passagem, Jesus é interpelado, dizendo assim, que a sua mãe e os seus irmãos estavam aguardando ele. Ele diz assim, apontando para aqueles que estavam vindo: aqui estão minha mãe, meus irmãos, essa é a minha família por laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Precisamos então nos ver como uma grande família espiritual. Expandir esse sentimento para todos. Porque o sentimento de maternidade, ele pode ser doado para todos, independente da posição social, econômica. Nós podemos realizar esse sentimento, amigo, a todo instante. Quando eu dou um prato de comida para o irmão que necessita, estou exercendo o sentimento de maternidade, como um gesto singelo de uma mãe que alimenta o seu filho no peito. Quando eu visito crianças numa creche, num orfanato, levo presente para aqueles que não podem, tirando um sorriso de felicidade daquele rostinho, estou exercendo o sentimento de maternidade, semelhante a uma mãe que dá carinho e amor para os seus filhos. Quando eu vou num asilo, amparar os idosos, passar um dia com eles, ouvir histórias, conversar, estou exercendo o sentimento de maternidade, semelhante a uma mãe que vela e cuida do seu filho febril, semelhante a uma mãe que conta historinhas para o seu filho. Quando eu aconselho aqueles que necessitam de uma orientação espiritual, moral, um apoio no momento de necessidade, estou exercendo o sentimento de maternidade, semelhante a uma mãe que educa, que orienta com todo amor o seu filho. E amigos, talvez a representação máxima desse sentimento de maternidade, e eu não estou dizendo a representação de ser mãe, somente de ser mãe. Eu estou dizendo do sentimento de maternidade. Sem sombra de dúvida, Maria de Nazaré. É um modelo universal, crístico, do sentimento de maternidade. Convido a vocês a lerem o livro Boa Nova, psicografia do Chico.
E um dos capítulos conta um pouquinho dos instantes finais da matéria de Maria de Nazaré. Conta que passado algum tempo, depois que Jesus já tinha deixado os apóstolos, os discípulos, João, ele tem um projeto de ir para a Grécia e dar continuidade às pregações que Paulo tinha feito. E ele leva para morar junto com ele, em Éfeso, Maria, numa cabana singela, humilde, de pedra, no alto de uma colina. E João ia pregar. Humberto de Campos narra isso de uma maneira fenomenal. E ela ficava na choupana, humilde, orando, e era conhecida como a Casa da Santíssima. E um dia um leproso chega até ela, e ela conversa, dá toda a atenção, e Maria também começa naquele momento a exercer para todos que a procuravam o sentimento de maternidade. E desde aquele momento, daquela visita, ela começa a atender em todas as horas aqueles necessitados que a procuravam. Todos e todos e todos os dias. Passado muitos anos, no finalzinho do dia, no entardecer, quando ela já havia conversado, atendido, dado esperança, falado sobre Jesus, sobre as palavras do reino de Deus, chega o último a ser atendido. Era um pedinte numa condição deplorável. E seguindo a sua tendência de amor, que recebia com todo carinho aqueles que a procuravam, Maria recebe, pede para entrar choupana, senta. E aquele pedinte diz para Maria que vem pedir, que vem fazer companhia a ela e receber a bênção. E aquela criatura no estado deplorável, maltratado materialmente, começa a falar para Maria, confortando o seu coração, das bem-aventuranças divinas que guardavam todos aqueles que são devotados, filhos de Deus, dando a entender como é que aquela criatura apresentava tanto conhecimento sobre as palavras do reino de Deus. Maria sente uma surpresa, porque aquelas palavras, como se fosse um remédio para sua alma. Porque ela que dava tanto a todos, aquele veio oferecer algo mais. Quem era aquele homem que trazia tanta consolação? Que emoções eram aquelas que faziam pulsar o seu coração com tanta carícia? Seus olhos umedeceram, sem que ela conseguisse explicar a razão de tudo aquilo. Foi quando aquele homem
estendeu as mãos e lhe falou com profundo amor. Minha mãe, venha a meus braços. Nesse instante, ela olhou as mãos que ele oferecia, num gesto de ternura, tomado numa comoção profunda, ela viu as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Compreendendo a visita amorosa que Deus havia enviado ao seu coração. Ela brandava com infinita alegria: meu filho, meu filho. E precipitando como a mãe carinhosa e desvelada, abraça-o num eterno sentimento, observando próximo ao seu coração a chaga da lança do suplício. E aquele sentimento, num ímpeto de gratidão, de amor, ela faz um gesto, um movimento para ajoelhar perante Cristo, Jesus, na intenção de abraçar os seus pés e beijá-los. Ele, porém, não permite. Cercado por um halo de luz celestial, Jesus ajoelha aos pés de sua mãe e disse de maneira carinhosa: sim, mãe, sou eu. Vim buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomado de um momento de desequilíbrio, queria dizer da sua felicidade, manifestar agradecimento a Deus, mas o seu corpo se paralisou, enquanto nos seus ouvidos chegavam ecos de uma suave canção. Ela agonizou por alguns dias, depois desencarnou. Assim que ela desencarna, ela sente que mãos angélicas a tocavam. Quando ela olha, uma multidão de anjos celestes está olhando para ela, cantando um hino maravilhoso. Uma das entidades se aproxima dela e diz: Mãe Santíssima, qual o teu último desejo? Antes de transferir-te para as esferas celestes. Gente, acho que na condição, acho que nós diríamos: quero ver meu filho, quero estar com Jesus, quero. E ela, por ter desenvolvido o grau máximo desse sentimento de maternidade, diz assim: eu quero ir para Roma, porque ela sabia que vários e vários cristãos seriam assassinados em espetáculos de horrores por serem seguidores de Jesus. E ela, por entender essa maternidade universal, que ela não era somente mãe de Jesus, mas ela era mãe de todos. Atendendo o pedido, aquela caravana se dirige
para aquele local aonde aquelas pessoas estavam presas em celas imundas, com fome, com sede, doentes, e com todo o peso do sacrifício, das dores que iriam passar. Vendo aquela desolação tão grande, ela se aproxima de uma jovem que estava num canto da cela pensativa, e através da influenciação, ela diz: canta, minha filha, canta. Tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Aquela triste prisioneira, sem compreender o porquê daquela emoção que vibrava no seu coração, começa a cantar um hino profundo, eternecido de amor a Jesus, que traduzia a gratidão pelas dores que seriam enviadas. E aquelas palavras, aquele som, como se embebido por uma fagulha de Deus, contamina todos. E toda aquela melodia começa a ser acompanhada por centenas de vozes que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. E Maria, desde então, trabalha incessantemente para levar esse bom ânimo, essa alegria, essa esperança, essa maternidade universal a todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados. Eis a maternidade universal. E uma mãe, amigos, uma mãe, ou um pai, ou melhor, um espírito, que já desenvolveu esse sentimento de maternidade universal, não abandona nenhum dos seus filhos. Por mais difícil, por mais equívoco, por mais erros que esse filho havia cometido. Eu quero deixar para vocês, agora no finalzinho, uma música, na verdade é um vídeo, que retrata, através das palavras e da melodia, esse sentimento de maternidade por todos. E um dos filhos, um dos nossos irmãos, que se encontrou numa angústia tão grande, talvez uma das maiores de remorso, de um espírito que já reencarnou no planeta Terra, que foi Judas. Judas, que após ter caído em conta do equívoco que cometeu, se colocou num estado vibratório de culpa, de remorso tão grande, que nem o Cristo, após a crucificação, que ficou com ele durante 2, 3 dias tentando consolá-lo, conseguiu adentrar aquelas sombras que ele próprio havia criado. Maria de Nazaré
por esse sentimento da maternidade universal, ela vai constantemente, anos a fio, trabalhando com esse filho, estendendo seu amor, seu carinho, a sua mão. Reflitam, amigos, essa música, atente para as palavras. Fiquem com Deus. Judas triste, solitário, relembrando o Calvário, cego de tanto sofrer, tem a culpa e o remorso a lhe doer. No meio da noite escura, escuta a voz da brandura: meu filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora, sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas, com remorso que escutas. Venho apenas falar-te, confia em Deus que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho à eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não estás desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita irradiando amor. Não sabes, presença divina, do meu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer: fui eu que dei a luz ao homem chamado Jesus.
trazer-te o perdão, conforto e consolação. Levanta, aceita e confia. Sou a mãe de Jesus, sou Maria. Sou a mãe de Jesus, sou Maria.